plateia para a gente conversar um pouco com esses meninos, tá bom? Hoje é mesa redonda e a ideia é passar o êxito dentro da Bionorte, do seu andar dentro da Bionorte, e também os gargalos, porque é com êxito e com gargalo. Se travou. Oi, acho que foi a internet da professora. Vocês me ouvem, gente? Sim. Dá para te ouvir. Sim. Professora Foi a caiu. internet dela. Eu acho que é o da professora que está travando. Antes mesmo já estava travando algumas vezes. Já ela volta. Ai, meu Deus. As coisas que acontecem Às vezes, quando acontece isso, ela sai, né? Desliga, nessas reinicia, demora um disciplinas pouco. online, né? O uso da tecnologia ainda é alguma coisa muito nova ainda. A gente vai enfrentar isso diversas vezes, não vai ser só hoje. Acho que ela vai entrar de novo. Entrou. Tá mudo, professora, o seu microfone. Tá mudo. Tá certo. Eu vou pedir aí ao Marcolino e ao Evanderson, quando eu cair aqui, vão me substituindo, porque o negócio é que eu não sei não como é. Mas assim, a gente vai abrir espaço para a Samira, projete sua tela, Samira, tem cerca aí de uns 30 minutinhos, e vamos com tranquilidade. Depois da Samira, nós vamos entrar com o Matheus e depois a Fabiana. Tem que ser 30, professor? Não, é cerca disso, não é batido, prego virado, como diz o outro. Põe em modo de apresentação. Pronto, tá ok Deu já. certo aí? Deu. Posso começar? Pode sim, fique à vontade. Então, gente, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Samira Brito Mendes e hoje eu irei falar para vocês um pouco das minhas experiências, das experiências que eu tive, né, durante o doutorado, durante 4 anos e alguns meses, né, no Bionorte. Deixa eu só colocar aqui Deixa eu ver se eu coloco aqui o ponteiro. Bionorte. Tá, tudo bem. Então, a minha área de atuação é genética animal, né? Estou trabalhando com genética animal desde 2012, ainda na iniciação científica, sob a orientação da professora doutora Maria Claudine Barros. Sou formada em Ciências Biológicas, né, pela UEMA Campus Caxias. Tenho mestrado em Ciência Animal e agora, né, recentemente não, vou fazer 1 ano, eu concluí o doutorado, né, em Biodiversidade e Biotecnologia, né, no Bionorte. Então, assim que eu terminei meu mestrado, eu tinha já em mente que eu queria continuar, né, fazer o doutorado, e aí eu vi no Bionorte, né, essa possibilidade, né, de fazer o doutorado. A professora já estava fazendo parte, né, como docente do programa, então surgiu aí um edital, né, pela UEMA, e surgiu a oportunidade de tentar, né, o doutorado, de tentar a seleção. Então, foi na pandemia que eu entrei no doutorado, em 2021. Então, eu conversei com ela falando que eu queria tentar, né? Então, ela falou, faz um projeto aí, mas pensa direitinho, porque projeto de doutorado você tem que trazer. A gente tem que trazer uma novidade, né? Algo novo. Então, o projeto de doutorado é algo mais complexo, né? Do que o mestrado e do que o TCC. Aí a gente já tinha experiência na área de molecular, então nós pensamos bastante de trazer algo novo, né, para esse estudo da biodiversidade com morcegos. Então, eu entrei no laboratório em 2012, mas aí em 2014 eu comecei a trabalhar já com morcegos,
Então, trabalhei no mestrado e também no doutorado com morcegos. Então, a parte molecular a gente já tinha domínio, né? Então, decidimos juntar essa parte molecular com a parte da morfologia, né? Outras técnicas morfológicas mais avançadas, né? Que a gente pudesse juntar com a taxonomia tradicional, né? Para a identificação dessas espécies de morcegos. Então, eu propus, né, essa proposta, esse projeto, juntando essas duas ferramentas, né, que a morfometria geométrica era uma ferramenta nova, né, que a gente pudesse aplicar nesses grupos de morcegos, né, para o doutorado. Então, a gente trouxe essa junção, né, dessas ferramentas. E aí, a minha tese, né, tem como título Contribuições à Sistemática do gênero Archibeucus, Chiroptera philostomide, com base em dados morfológicos e moleculares, implicações para a evolução e conservação. Foi orientada pela professora, como eu já falei, né, doutora Maria Claudine Barros, na área de concentração de biodiversidade e conservação, aí eu fiz a seleção aí pela UEMA, né, Polo Maranhão. Então, quando a gente teve essa ideia de juntar essas duas ferramentas, né, inicialmente eu tinha feito um projeto utilizando uma outra espécie, né, mas aí com o decorrer, né, com o passar do tempo, tivemos dificuldades em coletar essa espécie, era uma espécie que tinha uma problemática muito grande, mas o material biológico ainda era muito escasso, né? Então, com o passar do tempo, eu conversei com a professora sobre a gente trocar para esse outro grupo, né, que é o grupo Archibeucus. Então, a gente viu que tinha bastante Archibeucus, né, lá no laboratório, na coleção, né, e também tem uma problemática para esse grupo, um grupo que tem várias inconsistências com dados morfológicos e moleculares, embora obsoleto, né? Eu fui para a literatura e tinha dados para o grupo muito antigos, né? Artigos, trabalhos muito antigos, mas ainda tinha questões, ainda tem questões que a gente precisa resolver, né, com relação à taxonomia sistemática desse grupo. Então, eu disse, não, professor, eu quero mudar, e aí a gente vai tentar, né, vamos fazer um projeto agora com esse grupo, né, que é o gênero Archibeucus, né, um dos gêneros mais diversos da família Philostomide. Então, esse gênero tem sido alvo de grandes debates no que se refere a essa taxonomia, principalmente com relação a inconsistências nesses dados morfológicos moleculares, com relação aos pequenos e aos grandes archibeucus, né? Porque esse gênero Archibeucus é composto por espécies pequenas e também por espécies grandes. Então, existe toda uma inconsistência de dados, tanto entre os pequenos, como também entre os grandes e entre os pequenos e grandes, com relação deles pertencerem ao mesmo grupo ou não, né? Tem autores que acreditam que os pequenos archibeucus são considerados do gênero Dermanura e não ao gênero Archibeucus. Outros autores consideram esses pequenos archibeucus pertencentes como subgêneros de Archibeucus, então ainda existe ainda uma problemática com relação a isso. Então, a gente resolveu fazer esse trabalho para contribuir com informações, né, acerca da taxonomia e sistemática desse grupo, né, dessas espécies. Então, eu desenvolvi a minha tese em cima do gênero Archibeucus. E aí, nós começamos as nossas coletas, né, para o desenvolvimento da nossa pesquisa. 2022 foi um ano onde a gente começou a fazer coleta de janeiro a novembro, outubro, novembro, por aí. Então, foi um ano muito difícil, né, por conta da pandemia 2020, 2021. A gente atrasou muitas as coletas. Então, 2022 foi um ano de muitas coletas. Então, a gente fez coletas em 3 biomas, né, no bioma Caatinga, Cerrado e Amazônia, né, que foram esses biomas que envolvem, né, os dados da minha pesquisa. Então, eu tive a oportunidade de participar, né, das coletas nesses 3 biomas. Então, a gente formava uma equipe grande, equipe de 10 pessoas, quando dava para ir às 10, quando dava para ir a 3, né, e a gente coletava várias espécies, né, de morcego, porque a gente é um grupo de pesquisa muito grande, então cada um ali com foco no seu grupo, né, então a gente coletava várias espécies de morcegos. Então, eu tive a oportunidade de conhecer todos esses ambientes e perceber também a variação que tinha, a variação morfológica de espécies de morcegos relacionadas a esses biomas, né? Então, no bioma Caatinga, a gente observava variação morfológica, por exemplo, com relação ao tamanho dessas espécies. Na Caatinga, os bichos se apresentavam menores. Na Amazônia e no Cerrado, existiam bichos maiores, mesmo sendo a mesma espécie, né? E também adultos, né? Porque a gente só trabalha com adultos, a gente não trabalha a gente não coleta, né,
espécies jovens, então a gente observou que existia essa variação morfológica dessas espécies de morcegos nos diferentes biomas. Então, foi isso que a gente conseguiu ver a olho nu, assim, e que a gente achou bem interessante, né? E nós decidimos estudar, né, aquelas variações morfológicas. Por que daquelas variações morfológicas naqueles diferentes ambientes, né? E aí a gente realizava as coletas, né? A professora participou, né, dessas coletas. Ela está bem aqui com a sua equipe. Então, a gente fazia primeiramente a coleta de campo, mas aí a gente precisava fazer uns procedimentos laboratoriais de início, né? Porque ficava longe do laboratório onde eu desenvolvi minha pesquisa, que é o laboratório que é o Complexo Gembimol, né, daqui de Caxias. Está situado o LabGem e o LabMol, né? O LabGem é coordenado pela professora, né? E o LabMol é coordenado pelo professor Dr. Elmari. Então, após as coletas de campo, a gente precisava fazer alguns procedimentos laboratoriais ali de início, que era, por exemplo, fotografar as espécies, né? Medir essas espécies, pesar, né? Fazer todos esses procedimentos ali de imediato para que a gente não pudesse perder informações valiosas, né? E também armazenar de maneira correta esse material biológico, que vocês sabem que esse material biológico, o nosso material biológico e material de pesquisa, ele precisa ser armazenado de maneira correta, né? Porque senão a gente perde dados, a gente perde dinheiro, a gente perde muita coisa. Então, a gente fazia todos esses procedimentos, depois a gente trazia essas espécies para o LabGem, né, que é aqui em Caxias, após as coletas. E aí, essa equipe enorme, né, a gente fazia todo esse trabalho, porque é muito trabalhoso, então não dá para fazer com a equipe pequena. Então, a gente tem toda essa equipe aí maravilhosa. E aí a gente fazia todos os trabalhos, todos os procedimentos, né? Continuava que a gente fixava esses peixes em algo, em formol, depois fixava em algo, armazenava eles, e tirava, e em tecido, né, que a gente já tinha tirado, a gente fazia a extração de DNA. Porque a minha pesquisa, ela envolveu dados morfológicos, dados também moleculares. Então, a gente fazia a extração de DNA desses tecidos, né? A PCR, o sequenciamento também. E a gente tirava os crânios dessas espécies, né, para fazer análises morfológicas também. Hoje, esses espécimes, né, estão depositados no Museu de História Natural da UFPI, lá em Floriano, lá no Piauí. A gente colocou esses morcegos, as espécies de morcegos lá, estão depositados lá. E aí veio as análises, né, essas abordagens, né, que a gente teria que colocar, abordagem, algo novo, né, na tese. E as abordagens moleculares já são desafios, né, e também as morfológicas. Quando a gente propôs a morfometria geométrica, a gente não tinha domínio dessa ferramenta, né, dessa morfometria geométrica, mas a professora falou, não, a gente coloca isso no projeto de vocês, porque a gente viu que era o que ia trazer informações valiosas para o trabalho. E aí vocês vão viajar, gente, vão para o mundo, fazer parceria, vão aprender coisas novas, vão aprender essa técnica nova, né? Inclusive, até começou uma conversa com essa conexão com outros profissionais para já a gente começar a fazer, né, essas análises, quando através de um edital de professor visitante da UEMA, né, para cá, apareceu esse professor, o professor Dr. Fabiano Stefanello, né, que esse professor ele tinha total domínio dessa técnica de morfometria geométrica. Então, ele recém chegou na UEMA, né, em 2022, né, e quando ele chegou na UEMA, ele já foi logo fazendo um minicurso, né, ele propôs um minicurso, e esse minicurso era de morfometria geométrica, né, então, tipo assim, salvou a nossa pele, né, então a professora viu que ele ia dar esse minicurso de morfometria geométrica, então, professora, esse professor a gente precisa fazer parceria com ele, né? Então, não teve a necessidade de a gente sair daqui para ir fazer estágio, né, ou aprender essa técnica fora, né, porque o professor já estava aqui na nossa casa, né, na UEM. Então, nós fizemos uma parceria, né, com esse professor, e aí nós conseguimos, com essa parceria, fazer essas análises de morfometria geométrica, né, para a gente esclarecer melhor, né, essa identificação dessas espécies, as problemáticas que envolvem, né, o gênero Artibeus e também outros grupos de morcegos, né, não foi só o meu trabalho que a gente resolveu colocar a morfometria geométrica, foram mais 3 trabalhos, né,
também a gente utilizou a morfometria geométrica para a identificação dessas espécies de morcegos, né? Então, só frisando a importância que é da parceria, tá, gente? Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer parceria, né, façam, tá? Porque vai dar tudo certo. E aí, o que é essa morfometria geométrica? O que é essa morfometria geométrica? Então, após as coletas, né, e também que a gente tirou o material para análises moleculares, nós também fizemos a retirada do crânio dessas espécies para fazer essas análises morfológicas, utilizando essa técnica. Essa limpeza, como vocês podem observar aqui nessa imagem A e B, que é o crânio, são crânios de Arctibius, a gente realizou essa limpeza, né, utilizando alguns dermestes, né, que são coleópteros, e outras limpezas a gente fez mesmo manualmente, né, por conta de cultivar da dificuldade que a gente tem de criar esses dermestes em laboratório. Então, a gente fez também manualmente, né, tomando muito cuidado para não danificar nenhuma estrutura, né, dos crânios. Então, a gente fez a limpeza, né, de todos esses crânios, colocamos esses pontos, né, isso faz parte do início da técnica. Colocamos os pontos que a gente chama de marcos anatômicos na vista dorsal e na vista ventral desse crânio. Nós resolvemos colocar esses pontos aqui que a gente chama de marcos anatômicos, principalmente, né, nessa região aqui, né, do crânio que envolve a alimentação, né, dessas espécies. Uma vez que a gente percebeu que tinha uma variação, né, a gente olhou assim, poderia ter uma variação desses morcegos relacionados ao ambiente, né, que são os biomas, e também relacionada à disponibilidade de recursos alimentares presentes nesses biomas. Então, foi importante a gente colocar esses pontos, né, tanto na vista dorsal como na vista ventral, né, para a gente saber o que a gente teria de resposta, né, sobre o tamanho, né, e a forma, sobre a variação da forma craniana desses morcegos. Então, eu consegui identificar essas 4 espécies, né, de artibeus na minha tese, uma espécie considerada como pequeno artibeus e 3 espécies consideradas como grandes artibeus, né. Então, a gente pode perceber aqui, principalmente, aqui Artibeus cinereus, Artibeus lituratus, né, que é um dos maiores morcegos do gênero, Artibeus planirrostris e Artibeus obscurus. Então, vocês podem observar essa semelhança que existe na morfologia, né, assim, dessas espécies. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade na identificação, né, porque o ambiente, às vezes, ele modifica, né, a coloração do bicho, o tamanho, né. Então, esses caracteres de coloração, de tamanho, às vezes, fica confuso para a gente identificar, né. Então, por isso a gente precisa utilizar uma técnica mais aprofundada para esse processo de identificação. Então, essas foram as 4 espécies que eu consegui, que a gente obteve, na verdade, a ocorrência aqui para a nossa área de estudo. No Brasil, ocorrem 9 espécies de artibeus, né? A gente conseguiu essas principais, que são uma das principais espécies, né? Essas espécies de artibeus lituratus e artibeus cinereus. E aí veio a qualificação, né? Então, eu precisava qualificar, e vocês sabem que no Bionorte a gente precisa de um aceite, pelo menos na minha época, né, eu acho que até hoje é assim, de um aceite para qualificar, o aceite do artigo para qualificar, né? Então, eu lembro de quando eu falava assim, nossa, eu vou terminar meu doutorado em 2025, né? Na época eu falava em 2021. E aí, quando eu me espantei, a gente já estava, né, eu já precisava qualificar em 2024, né? E aí eu já precisava de um aceite, né, para poder qualificar no aceite de um trabalho. Foi quando a gente resolveu fazer esse trabalho utilizando esses dados, né? E aí a gente conseguiu publicar esse artigo na revista Biological Journal of the Linnean Society, uma revista bem legal, né, assim, de prestígio internacional. E com esses dados, né, dados morfológicos e moleculares combinados, revelaram variações, né, inter e intraespecífica na forma craniana em morcegos artibeus. Ou seja, o que a gente estava, a nossa hipótese, né, que a gente pensava que ia ter essa variação, né, no crânio dessas espécies, né, naqueles biomas, a gente conseguiu, através desse trabalho, né, nós conseguimos fazer o trabalho e chegamos a essa conclusão de que há essa variação.
E aí tivemos como objetivo, né, delimitar as espécies de morcegos frugívoros de artibelos no norte e nordeste do Brasil usando dados moleculares. A gente utilizou as unidades taxonômicas operacionais moleculares. Então, a gente utilizou essas unidades taxonômicas, elas são ferramentas moleculares que pode ser realizada utilizando genes mitocondriais para delimitar espécies novas, né, delimitar linhagens, identificar mesmo espécies também, né? E aí a gente utilizou essa técnica e nós conseguimos delimitar na molecular as 4 espécies. Tá? E fizemos essas análises de variações inter e intraespecífica na forma e no tamanho do crânio entre as espécies usando essa técnica de morfometria geométrica. Então, a gente fez a junção, né, dessas duas técnicas, né? E analisamos essas variações. Então, esse trabalho ele foi feito utilizando tanto as 4 espécies para o gênero, como também uma espécie só, né? Que foi a intraespecífica. E aí nós resolvemos fazer essa análise intraespecífica com a espécie que tinha o maior N amostral, né? Que foi essa espécie aqui, a espécie de Artibius planifossils, que tinha o maior N amostral, porque para fazer essa técnica de morfometria geométrica, a gente precisa de vários crânios, né? Para fazer. Então, quanto mais crânio, melhor o resultado. Então, a gente não poderia fazer com todas as espécies que o N amostral a gente tinha maior, né? Era de Artibeus planifossils. E também na literatura não tinha trabalhos com morfometria geométrica para essa espécie de Artibeus planifossils. E tinha morfometria geométrica, um trabalho só para o grupo, né? Mas esse Edric 2021, ele não explorou todas as ferramentas, né, que a morfometria geométrica poderia trazer na identificação das espécies de Artibeus. Então, meu trabalho foi pioneiro com relação a outras ferramentas que a gente também utilizou para identificar essas espécies. Então, a gente fez a interespecífica com todas as espécies do gênero e fizemos também a intraespecífica com Artibeus planifossils. Não fizemos com as outras espécies, porque a gente não tinha um N tão bom assim, tá? Então, utilizando essas unidades taxonômicas operacionais moleculares, né, nós observamos aí que essas unidades, né, elas delimitaram as 4 espécies, né, dentro as 4 espécies para o gênero Artibeus. Um clado ficou com a espécie menor, né, que é considerada a espécie que alguns autores consideram como subgênero, então, como gênero Dermanura, subgênero de Artibeus. Ficou aqui um clado e um outro clado maior foi com as espécies grandes de Artibeus, né? Mas esses clados aqui, né, eles são intimamente relacionados com valores de probabilidade posterior de 1. Então, a gente encontrou também, embora essa separação de clados, a monofilia para o gênero. E aqui essa barrinha é a morfologia, e aqui são os 3 modelos que a gente utilizou, né, para fazer essa delimitação dessas espécies. Então, a gente observa aqui uma espécie, né, representada por as 4 barrinhas, aqui outra e outra espécie. Então, a gente conseguiu delimitar, né, molecularmente essas 4 espécies. E depois a gente juntou esses dados, né, fizemos as análises de morfologia, né? Então, quando a gente fez a análise de morfológica, né, interespecífica, ou seja, utilizando as 4 espécies do gênero Artibeus, né, como mostra aqui nessa imagem, né, de um box plot centroide, utilizando o tamanho, dados de tamanho, nós observamos aqui a separação das 4 espécies, né, da espécie Artibeus cinereus, né, lituratus, obscuros e planirostros. Então, a gente observou, né, uma separação das 4 espécies. Tá? E a gente também pode observar aqui nessa imagem, né, a espécie de pequeno também separada, né, das espécies de grandes Artibeus. Tá? Aqui a gente utilizou, para fazer essas análises, né, de variação da forma, a gente utilizou essa análise de variação da forma relacionada ao tamanho. Tá? Mas aí, tudo bem, né? Tamanho, se tem pequenos e tem grandes, né? A gente vai ver essa diferença entre pequenos e grandes. E aí a gente queria saber se eles estavam também relacionados quando a gente tirasse esse tamanho, o efeito de tamanho sobre a forma. Né? Então, foi aí que surgiu uma outra análise, né? Que foi uma análise, a gente fez uma análise de CVA, que é uma análise de variáveis canônicas, né? Então, a gente observou também que havia, quando a gente relacionava com o tamanho, a separação das 4 espécies, e quando a gente retirava o efeito do tamanho,
a gente viu que essas espécies elas não tinham uma separação, né? Ou seja, a espécie de pequeno artibeus ela era intimamente relacionada com as espécies de grandes artibeus também, né? A forma era igualzinha, o que mudava que um era pequeno e o outro era grande. Né? E aí o que a gente viu, né? Já que a gente estava trabalhando com essas espécies dentro dos biomas, né? A disponibilidade de recursos alimentares poderiam estar influenciando nessas características, nessas variações morfológicas dessas espécies. Né? A alimentação, né? Embora um morcego pequeno pode se alimentar de frutos pequenos, e morcegos grandes podem se alimentar de frutos grandes, mas, por exemplo, essas frutas elas podem ter a mesma consistência, né? Então, a gente apresentou, né, contribuições ali que a gente levanta a hipótese de que os pequenos e grandes eles pertencem ao mesmo gênero. Né? A gente viu na morfologia e também na molecular, né, esses dados. Quando a gente analisou a variação intraespecífica, né, que foi utilizando apenas a espécie de Artibeus planiróceres, o que a gente observou aqui através do boxplot do centroide? Né? A gente observou que existe uma variação do crânio nessa espécie de acordo com os biomas. Então, no bioma Amazônia, a gente observou um tamanho de crânio, na Caatinga, outro tamanho de crânio, e no Cerrado, outro tamanho, da mesma espécie. Né? Ou seja, na Amazônia, a gente observou crânios maiores, né, na Caatinga menores, e no Cerrado aqui ficou entre os maiores e os menores. A gente viu que existia essa variação, tinha crânios menores, tinha crânios maiores, na Caatinga só crânios menores, e na Amazônia os maiores crânios, né. A gente também pode observar aqui nesse gráfico, né, essa diferença, né, o crânio de morcegos, né, da Caatinga menor do que do Cerrado e da Amazônia. Então, isso a gente viu isso em campo, né, que existia essa variação, né, e depois a gente também relacionou a alimentação, a disponibilidade de recursos alimentares nesses ambientes, né, porque a Caatinga a gente observou, eu tive lá e vi o ambiente, você sabe que a Caatinga é um ambiente semiárido, não tem muita disponibilidade de alimentos, né, um ambiente muito seco, né, diferentemente da Amazônia. Na Amazônia é um ambiente úmido, né, eu observava essa disponibilidade de alimentos nesses 3 biomas, a diferença, né? E isso reflete na alimentação, né, de várias espécies de animais, não só de morcegos. E aí a gente conseguiu fazer essas análises de variação nesses 3 biomas, e tivemos como resultado, né, essa variação interessante de Artibeus planiróceres. Então, esse foi o primeiro trabalho a mostrar essa variação intraespecífica, né, para essa espécie. Para esses três biomas. E aí veio depois da qualificação, né, a defesa. Então, a gente precisava de mais uma safety para a defesa, né, de doutorado. E aí veio o estudo populacional, né, também de Artibeus planiróceres. Eu lembro que a gente participou dos seminários 2, com o professor Bruno, acho que é Bruno Barreto, se eu não me engano. E o professor, depois que eu apresentei o trabalho, ele deu uma ideia assim, falou, por que vocês não fazem diversidade genética, né? Deu essa ideia assim. Aí, mas a professora ficamos conversando assim, oi? Aí eu e a Claudine ficamos conversando sobre esse trabalho de diversidade genética, né? E aí a gente tinha bastante amostral de sequências, né? Sequência de genes mitocondriais, a gente poderia fazer esse trabalho de genética populacional. Né? Então, veio esse trabalho, né, foi aplicado na malha biology, que foi esse estudo de genética populacional, a história demográfica de morcego, Artibeus planiróceres. E aí a gente conseguiu um trabalho bem grande, né, bem extenso, trabalhos populacionais, trabalhos enormes, também trabalhos com muitas análises, também um pouco complicado, né. Então nós tivemos o objetivo de investigar esse trabalho, teve o objetivo de investigar a estrutura populacional, a diversidade genética, e a história demográfica de Artibeus planiróceres, a distribuição geográfica. Então já tinha trabalhos de Artibeus
as atribuições, mas eram trabalhos locais, né? Então, tínhamos 3 trabalhos, 2 trabalhos locais. Então, não tinha um trabalho populacional de artigos, né? Ao longo dessa distribuição geográfica, que é o mais interessante falar de população, como uma das populações da espécie ao longo da distribuição geográfica. Então, quando a gente propôs, então não tem trabalho, a gente vai propor essa pesquisa, né? Vamos desenvolver esse trabalho, esse outro artigo com foco no estudo populacional de artigos. Então, a gente fez colegas, mas aí também eu utilizei várias amostras de um banco de dados, porque eu não tinha como ter sequência de toda, né, a distribuição existe, mas a gente tem genética, é um banco de dados com várias sequências genéticas lá, então eu utilizei aquele banco de dados, juntei com as nossas e aí a gente fez esse trabalho. Eu coloquei aqui essa imagem que mostra os principais resultados dessa pesquisa. A gente fez utilizando os 2 genes mitocondriais, que foi o gene CO, né, citofonoxidase secundária e o gene CTB. Então, nós obtivemos um total de 10 populações para essas espécies, né? 10 agrupamentos, a gente chama de agrupamentos genéticos, né? Então, nós obtivemos aqui, né, sequências do Maranhão e Pará, e as outras sequências a gente conseguiu do GBM, né? Então, a gente observou que existe esse fluxo gênico entre essas populações, né, de artigos planiposas, principalmente aqui na região de Guiana e Suriname. A gente observa aqui a ocorrência de todos os agrupamentos genéticos dessas espécies. As setas indicam possivelmente a dispersão dessa espécie na região neotropical, né? Observamos também que para a nossa região também há fluxo gênico, e esse fluxo gênico ele vai se diminuindo nas regiões periféricas aqui, né? Colômbia, Equador, a gente observa um pouco menos de fluxo gênico, né, para essa espécie. A gente fez também uma rede de diagnóstico aqui para ver como que estava organizada as relações genealógicas, né? Como que essas populações elas estavam organizadas. A gente viu aqui que tinha poucos sítios mutacionais, diferenciando uma população de outra. Então, a gente analisou, né, essa estrutura de artigos planiposas e vimos a ocorrência aí de fluxo gênico intenso entre as suas populações. E com pouco fluxo gênico nas regiões periféricas, tanto para esse marcador, como para esse outro marcador aqui, que foi o CTB, né? A gente observa aqui que nas ilhas, né, ocorreu só um agrupamento genético, aqui no Equador também foi só um agrupamento genético, né? Então, a gente também observa a importância das barreiras geográficas na dispersão dessa espécie, né, no fluxo gênico de artigos, tá? Então, aqui a gente observa fluxo gênico, não tem barreiras geográficas, né? E a nossa hipótese é que essas barreiras geográficas aqui, elas podem estar interferindo no fluxo gênico da espécie de artigos planiposas. Tá? Nós fizemos também análise da história demográfica, né, utilizando os 2 marcadores, e a gente viu que através desse skyline, Bayesian skyline plot, a gente observou que para o gene CO1 e para o gene CTB, que houve aqui um crescimento, né, uma expansão populacional dessa espécie. Aqui, há 50 mil anos atrás, né, houve essa expansão, esse crescimento populacional dessa espécie, né? Então, por que há 50 mil anos atrás houve esse crescimento aqui, seguido de uma estabilidade populacional? Vocês observam que teve uma estabilidade aqui, um crescimento. Então, nessa época, né, que faz parte do Pleistocênio tardio, nós buscamos na literatura que houve uma expansão aqui também de grandes árvores frutíferas, né, que houve uma grande disponibilidade de alimento, um crescimento de alimento, né, nesse período aqui, que pode explicar isso também, esse crescimento efetivo populacional da espécie de artigos planiposas. E esses foram os meus 2 trabalhos, né? Foram trabalhos, artigos bem longos mesmo, eu coloquei só as figuras principais, porque são muitas figuras, né? Passar a tarde inteira falando, professor escrevi, já estou com 30. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de participar também de outros trabalhos, né, como coautora de outros trabalhos, artigos científicos, publicações de livros também.
Durante o doutorado, eu consegui participar como coautora de 10 artigos científicos, né? Então, se eu não tivesse no doutorado, talvez eu não teria tido essa oportunidade de participar como coautora de 10 artigos científicos no decorrer desses 4 anos de doutorado, e fora capítulos de livro, né? Porque a professora sempre está colocando a gente ali para participar, né, dos projetos juntamente com ela. E vamos falar dos desafios, né, na pesquisa, né? Então, toda pesquisa tem seus desafios, vocês sabem disso. Então, a gente tem, como a gente faz no laboratório, desde a extração de DNA até o sequenciamento, a gente às vezes tem algumas dificuldades, alguns desafios a serem enfrentados em análises de dados, né? Por exemplo, eu tive dificuldade com o trabalho populacional, que não é um trabalho fácil, né? Eu tive que aprender ainda a fazer análises populacionais, também tive que aprender a fazer análise de morfometria geométrica. Na verdade, a morfometria geométrica é muito mais difícil, né? Mas a gente conseguiu a parceria, então a gente conseguiu rodar os dados direitinho. Agora, análises populacionais mesmo, eu acho assim, que eu tive que aprender mesmo do zero, e eu tive um pouco de dificuldade, mas no final deu tudo certo, né? Você aprender trabalhos populacionais para você publicar um artigo na sua tese, né? Então, você tem que trazer algo relevante ali e seja publicado, né? Então, não foi fácil, né? Mas deu tudo certo, tá? Então, é isso. Conciliar a vida pessoal e pesquisa também é um desafio, desafios emocionais, né? Então, a gente sabe disso, a gente não pode deixar de falar desses desafios na pós-graduação, né? Que a gente encara muito esses desafios. A gente, às vezes, se cobra muito, se coloca muita pressão, né, na pós-graduação. E aí, às vezes ainda fica mais difícil, né? A gente tem que buscar apoio, buscar ajuda, tá? E também ajuda os nossos orientadores, né? Então, quando a professora percebe que a gente está muito elétrica, ela fala, ó, vamos parar aqui, né? Para aí, não é assim, né? Que a gente quer logo, né? Que as coisas caminhem, e isso a gente acaba se pressionando. Tá? Então, com relação aos pontos positivos e negativos, assim, que eu acho o programa, né, interessante, essa integração entre diferentes áreas de conhecimento do Bionorte. Eu tive a oportunidade de participar de disciplinas como essa de vocês, com vários polos, né, então a gente acabava aprendendo, acabava ficando sabendo, tinha essa troca de conhecimento entre os alunos da biodiversidade, os alunos da biotecnologia, então essa interdisciplinaridade eu acho importante, fundamental nos programas de pós-graduação, né, como pontos positivos. Tive amadurecimento profissional, então existe uma Samira que antes do doutorado e uma Samira pós-doutorado, né, então no mestrado eu achei que eu já estava madura, que eu já sabia de muita coisa, né, mas o doutorado ele me mostrou que, não, amiga, não estava, né, você ainda precisa crescer mais. E hoje eu também, eu sinto que eu ainda preciso crescer mais. A gente sempre tem que ficar crescendo mais, né? Então, eu tive durante esses 4 anos um amadurecimento profissional, autonomia científica, né, desenvolvimento de projetos de pesquisa, orientação de iniciação científica. Então, a professora, sempre que pode, ela está colocando a gente para participar de projeto, escrever projeto, né? Orientar alunos. Então, ela sempre fala, vocês têm que aprender a fazer um projeto, vocês têm que aprender a orientar aluno. Então, e aluno de doutorado tem que fazer isso, né? Que a gente já está no doutorado, a gente escuta isso. Aluno de doutorado tem que aprender a fazer isso. Porque isso faz parte do nosso... Está preparando a gente para o que vai vir ali depois, né? Do doutorado. E os negativos que eu encontrei, assim, no Bionorte, gente, foi só algumas questões burocráticas, né? Porque, às vezes... Hoje a gente já tem um sistema no Bionorte, né? O professor Sandro, ele sempre fala que esse sistema veio para melhorar ainda mais, né, a vida de vocês. Na minha época, a gente não tinha esse sistema. Eu já estava saindo do doutorado, né, quando esse sistema ainda estava em adaptação, né, ainda tinha muita coisa que precisava melhorar, então eu tinha muita dificuldade, às vezes, para resolver as coisas. Eu tinha que defender em março e acabei defendendo em junho por conta dessas questões ainda que eu não conseguia resolver, né, mas eu creio que hoje eles estão trabalhando sempre para ter essa melhora, até porque o programa é um programa em rede, e a gente sabe que programa em rede é muito mais difícil, né? Então, o programa em rede é muito mais difícil. Mas, né, os pontos positivos são melhores do que os negativos.
E para a emissão do meu diploma, eu defendi em junho, defendi em junho. E aí, em agosto, mandei a versão final. Em setembro, eu já tinha o meu diploma. Foi um mês, né? Foi um mês para a UEMA emitir meu diploma, né? Recebi pela UEMA. Então, foi muito rápido. Né? Eu fiquei muito feliz, porque assim, a gente passa 4 anos e pouco, né? Se dedicando ao doutorado. E aí, a gente, quando termina, a gente quer o nosso diploma, né? Porque a gente precisa logo trabalhar, a gente precisa. E eu não tive dificuldade nenhuma, né? O meu diploma com um mês, eu já estava com o meu diploma na mão. E hoje, né, depois que eu terminei o meu doutorado, eu continuei, né, no laboratório com a professora, e aí eu estava com apoio técnico no laboratório enquanto parecia ser algo melhor, porque às vezes a gente termina o doutorado, e aí a gente termina e não consegue, né, infelizmente. Mas hoje eu estou com um bolsista de apoio técnico, não é um bolsista para doutor mesmo, a bolsa BTIA, Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial. Então, eu estou hoje no laboratório, né, com esse apoio técnico, com os meninos, apoiando lá os outros trabalhos de doutorado, né, participando das pesquisas, né, também realizando pesquisa, ajuda a professora também em aulas, ter aulas práticas, né, aulas de disciplina de doutorado, a gente já tem uma participaçãozinha ali que é importante você também ter essa participação de prática, né, já com isso tudo faz parte do amadurecimento. E também eu sou professora do curso de Ciências Biológicas, né, da UEMA, campus Bacabal, professora de Biologia. Então, atualmente, eu estou nessas duas funções, né, sendo bolsista e também sendo professora do curso de Ciências Biológicas lá no campus Bacabal. E as perspectivas futuras, né? A gente sempre quer a nossa estabilidade financeira, né? Então, eu estou me preparando, ainda preparando o meu currículo, né? Para concursos, né? A gente precisa fazer concurso, a gente precisa tentar e precisa deixar o medo de lado, né? Porque nós fizemos doutorado para isso, né? E é isso, gente. Durante essa minha pesquisa, eu tive apoio, né? Da UEMA, entrei pela UEMA, do Complexo Gembimol, né? Tive apoio para o desenvolvimento da minha pesquisa no laboratório, né? Então, toda a pesquisa foi financiada por projetos aí financiados pela FAPEMA, pela CAPES, né? Então, a gente não teve gasto nenhum com nada no desenvolvimento da pesquisa, porque tem colegas meus da minha turma que já tiveram que tirar dinheiro do próprio bolso para poder financiar essa pesquisa, né, que às vezes é difícil, mas graças a Deus e a professora e o professor, a minha pesquisa ela foi toda financiada aí por editais, a CAPES, né, da FAPEM, então eu não tive nenhum gasto, então a gente precisa, né, tá sempre frisando isso que é importante. E eu termino essa minha parte aqui falando com essa frase, né? Que eu acho muito importante, tá? Que a gente tem as nossas conquistas, nós queremos alcançar nossas conquistas, as nossas metas, é importante. Mas quem fica, né, é o que a gente se torna, né, quando a gente está nesse processo, né? Quem a gente se torna, quem a gente era antes dessa busca, dessa meta, e quem a gente se torna, né, nessa caminhada. É que isso é muito, muito mais importante. Tá? Então, eu encerro aqui agora. E é isso, gente. Obrigada, Samira. Deixa eu Você agora aguarda, porque Tem nós que vamos parar entrar. aqui, né, professor? Peraí. Tranquilo, tranquilo. A Ai, meu gente vai. Deus. De tecnologia. A gente Sim. vai convidar agora o Matheus para trazer também o seu recorte de tese e o seu pensar dentro da Bionorte. Depois nós vamos trazer a Fabiana e depois nós vamos abrir para todo mundo fazer o comentário que achar necessário. Matheus, por favor. Tudo certo, Matheus? Tudo, estou tentando compartilhar aqui. Vocês me Tá ouvem? bom. Tranquilo, estou te ouvindo. Tá ok, só um minuto, tá? Enquanto o Matheus se organiza aí, a Samira é minha segunda egressa da Bionorte, né? A gente trabalha muito voltado para
biodiversidade e conservação. Então, ela trouxe aí. Matheus, estamos vendo teu slide já, tá bom? E certo. vou deixar você à vontade, tá? Quando quiser começar, pode começar. Podemos, professora. Fique à vontade, a palavra é sua. Então, boa tarde, né, a todos, né, e a todas. Eu sou egresso do programa do Bionorte. Comecei o programa em 2019, né, e terminei em 2022, 2023. E aí eu vou trazer um pouco da minha trajetória. Entendi que a gente ia falar um pouco sobre doutorado, mas também como isso ele vem trazer coisas boas para a gente, né? Como isso modifica a minha realidade enquanto pessoa, também enquanto profissional, e como isso me colocou dentro do mercado de trabalho, como também isso vem ampliando a minha ideia de pensar o que é pesquisa e como fazer pesquisa, principalmente nos extremos do Brasil, né? A gente entende que é muito fácil, mais fácil fazer quando está próximos, né, dos grandes centros, mas quando está distante dos grandes centros, a gente tem um pouco de dificuldade, mas a gente entende também que a gente está em lugares estratégicos e que podem também contribuir significativamente para o desenvolvimento regional e também para o desenvolvimento do nosso país, né? Então, inicialmente, para falar, queria apresentar, né? Eu sou, como eu falei, Matheus. Eu sou de formação, eu sou biólogo, formado pela Universidade Federal do Maranhão, pela UFMA. Me formei no ano de 2010, né? Lá eu trabalhei com a diagnóstico molecular de taxa de infecção de lutsomia, né? Utilizando a PCR no município de Barreirinhas. A ideia era verificar como estava lá a taxa de infecção e aí, posteriormente, eu fui, né, fazer meu doutorado, né? Aí, meu mestrado. Eu fui mestrado na Universidade de Selma, mestrado em Biologia Parasitária, e lá eu também dei continuidade ao processo de técnicas moleculares. Continuei com a biologia molecular para a identificação de um patógeno, que é a Chlamydia pneumoniae, que está associado com a infecção respiratória, né, de criança. A gente queria verificar qual era o padrão, se existia um diagnóstico mais assertivo, porque ele é uma bactéria não cultivada. E aí a gente tentou, através da biologia molecular, padronizar um score, né, de identificação de positividade associado também a essa ação de infecção. E, posteriormente, eu fui fazer o doutorado na Universidade da UFMA, né, pela UFMA, mas foi pelo programa do Bionorte, em 2019. E trabalhei com atividade antimicrobiana de metabólicos secundários isolados de Streptomyces, que é uma bactéria diferenciada, vamos dizer assim, filamentosa, que antes estava dentro do filo, estava dentro, né, dos componentes, estava dentro da classificação de fungo, mas que depois, por questões mais moleculares, foi incluso dentro das bactérias. Paralelo a isso, não parei, né? É claro que depois eu decidi fazer mais duas especializações, uma de inovação e propriedade intelectual, e isso pela universidade onde eu dou aula, pela UEMASU, porque a gente precisa garantir e ampliar mais esse conhecimento, e também, paralelamente, também eu cursei um curso de especialização em bioquímica e biologia molecular pela Universidade Federal de São Paulo. Para que isso? Tudo isso é para agregar mais conhecimento também garantir a ideia de network, né, a possibilidade de fazer pesquisa também com diversas colaborações, né? E aí eu comecei, né, no meu doutorado, né? Quando eu comecei o doutorado, né, em 2018, 2019, eu já trabalhava como professor da Universidade de Selma, já estava lá há um ano e alguns meses. E aí eu fiz o doutorado, comecei a fazer esse doutorado, e no meio do doutorado, né, aconteceu o quê? A pandemia, né? Então, a pandemia foi um problema grande, porque é, ficamos isolados, não podemos fazer nossos trabalhos laboratoriais, e acabou, né, gerando alguns desconfortos. Mas, graças a Deus, as minhas pesquisas estavam já adiantadas, e aí deu para poder defender e qualificar no período de 4 anos. Na verdade, foi 3 anos e eu acho que 8 meses. E qual era a minha proposta, na verdade? Então, minha proposta inicial era identificar e isolar actinomicetos. O que são actinomicetos?
como eu falei, são bactérias filamentosas, né, que estão associadas a diversas atividades, e que dentre elas temos os Streptomyces. Streptomyces são bactérias que estão associadas à produção de diversos metabólitos secundários e que está basicamente habitando solos. E aí isso é muito importante porque a gente tem ideia que o solo é um local onde tem escassez, né? E também tem riquezas de nutrientes, né? E também, associado a isso, a gente tentava verificar como os agrotóxicos poderiam gerar algum tipo de modificação que pudesse conferir a essas bactérias uma ação biológica maior. Então, a ideia é coletar solos solos da região do sul do Maranhão, onde tinha cultivo de soja, desde que essa soja, desde que esse plantio de soja estivesse atrelado ao uso de agrotóxicos. Então, eu estava em São Luís na época, eu vim para Balsas, fui para uma fazenda fazer essa coleta de streptomyces, né? Na verdade, de solo. E aí, a gente entende que existe bactérias, fungos, existe outros organismos que estão ali e precisaria fazer isolamento. Para São Luís e fiz esse isolamento. E aí, nesse isolamento, a gente conseguiu garantir o isolamento de basicamente 10 micro-organismos associados, né, a actinomycetos. Desses 10 micro-organismos, a gente fez a identificação utilizando a morfologia. E aí, a morfologia está associado à coloração, estava associado ao formato da colônia, ao tamanho da colônia, à liberação ou não de odores característicos, como a geomicina, que é típico dos Streptomyces, que é um cheiro semelhante ao de terra molhada, né? Depois de fazer isolamento, né, e essa identificação macroscópica, né, também fizemos a microscópica, para verificar a formação de arranjos micélios e aí classificar. Dentre esses micro-organismos que achamos, desses 10, né, entre esses 10, 7 apresentavam características de streptomyces, né? Existia esporo em formato de espiral, e outros, né, em formato esporângico, que era o streptosporângico. E aí verificou e isolamos. Só que, desses 10, apenas 4 a gente conseguiu manter, né? Que eles desaparece, aparece, aparece. E o que fazer com isso? A ideia era o quê? Era verificar a atividade biológica desses micro-organismos e também verificar a diversidade deles, né? Se eles eram novas espécies ou se eram, de fato, já espécies descritas, né? E aí, primeiro, a gente usou o micro-organismo, fez a classificação morfológica e aí tentamos a morfológica. Aí, na morfológica, a gente foi para uma universidade do Minho, de Portugal, né? Que tinha parceria com a professora Rita, que era minha orientadora na época. E aí lá a gente conseguiu fazer, né, extração do DNA e fazer também a identificação utilizando genes 16S. Só que não deu nenhuma ação tão específica para determinar a espécie, né? Então, tipo, entende-se que era da espécie de Streptomyces, mas não conseguimos chegar, né, de fato, à espécie, apenas ao gênero. Atrelado dessa ação morfológica, né, a gente também fez essa análise de atividade biológica. E dentre as atividades biológicas, a gente tentou fazer atividades biológicas de enzimas, aí verificar lipase, verificar protease, verificar amilase. Por que tudo isso, professor? Por que eu tenho que identificar esses componentes? Porque essas enzimas, ela têm uma diversidade de atribuições, né? Dentro da indústria farmacêutica, dentro da indústria têxtil, dentro da indústria alimentícia. Então, a gente entende que esses componentes, dependendo de onde você trabalhe, você vai garantir que tenha uma ação específica. Então, a atividade biológica pode estar associada, por exemplo, a alguma ação enzimática, por exemplo, na membrana da bactéria. E aí ela causa essa lesão e acaba matando essa bactéria. Essa ação enzimática, ela pode aumentar a solubilidade de gorduras, ela pode aumentar o processo de fermentação de algum componente. Então, assim, é muito diverso. E a gente percebeu que dentro das nossas atividades, os nossos micro-organismos, ele tinha tanto atividade de amilase quanto de lipase, tá certo?
Isso é uma coisa, porque a gente tem trabalhado muito a ideia de identificar a atividade e depois tentar fazer a otimização. Que aí a gente vem pensando depois, e atualmente eu penso muito sobre isso, sobre a otimização disso, porque uma coisa é fazer uma escala de Erlenmeyer, que é muito mais fácil de controlar as variáveis, e a outra coisa é fazer em um bioreator, que aí eu tenho uma produção maior, e muitas vezes a gente não consegue fazer isso. E a ideia hoje que eu penso é otimizar essas ações, transformar algo que é micro em algo que é mais macro, para poder garantir não só uma ação de observação de atividade, mas também de gerar um produto para isso. Então, a gente percebe que as pesquisas elas têm gerado muitas descobertas interessantes. Entretanto, quando a gente vai para a prática ou tentar levar isso para uma indústria, a gente esbarra em alguns componentes, inclusive no processo de padronização de produção desses componentes. Tá. Depois de isolado, identificado morfologicamente, identificado geneticamente, a gente vai para a produção desses metabólitos. E aí a produção desses metabólitos está associado mesmo a colocar esses triptomícios dentro de um meio líquido, durante o meio líquido de BDA, enriquecido com glicose, e deixava ele fermentando por em torno de 20, né, 25, 28 dias. E aí a ideia que era produzir, né, ao longo desse processo, metabólito e jogar esse metabólito para fora. E a gente coletar esse metabólito através de coletar e extrair utilizando acetato de etila. É claro que também podemos utilizar outros solventes e também podemos utilizar a biomassa, dependendo muito se eu quero verificar uma atividade intracelular ou verificar uma atividade extracelular. No caso, a gente queria verificar uma atividade extracelular. Então, a gente pegou o subedadante, né? Tirou a biomassa e pegou mesmo só o extrato. Colocamos acetato de etila e fizemos a extração. Colocamos uma proporção de 1 para 1, colocava em média 500 ml, né? Desse meio fermentado, né, com 500 ml de acetato de etila. E a partir disso, a gente homogeneizava e fazia essa extração, tá? Também tentamos identificar, né, utilizando HPLC, mas esse foi um problema, né, de identificação, porque realmente não é fácil para fazer a identificação e purificação desse extrato. Então, não tínhamos tanto êxito nisso, porque não conseguimos um local que pudesse fazer isso, principalmente na época, né, da pandemia, que estava muito difícil fazer essas colaborações, porque as pessoas não estavam indo para os laboratórios, porque elas estavam em lockdown, né? E aí, a gente decidiu, então, fazer os testes utilizando o extrato bruto. E aí, para esse extrato bruto, a gente testou a ação antimicrobiana, tanto para fungo quanto para bactérias. E aí, para fungo, para bactéria, a gente usou Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, é, é, Clostridium, bactério, e também e fungo a gente testou para Cryptococcus, né? E aí, a atividade biológica dele deu associado com atividade antimicrobiana para Staphylococcus aureus, deu atividade antimicrobiana também para o Clostridium e também para o Cryptococcus, né? Houve halo de formação e, posteriormente, a gente foi fazer um teste chamado de MIC, né? Que é a concentração inibitória mínima. E essa concentração inibitória mínima, ela só foi favorável, né? De uma concentração de 68, né, miligramas por ml para o Cryptococcus, né? Para o aureus, ele ficou mesmo em 100. E quando fomos fazer um teste de toxicidade, né, para verificar, ele foi tóxico nessa concentração de 100. Mas na concentração para o Cryptococcus, ele apresentou uma atividade expressiva boa. Então, teve atividade para o Cryptococcus. Então, o Cryptococcus, ele é um problema porque ele gera complicações respiratórias, porque ele está associado principalmente a fezes de pombos, né? E a gente entende que nas praças estão cheias de pombos, e aí esse fungo tem capacidade de liberar esporos, isso facilmente pode entrar nas nossas vias aéreas e comprometer tanto o nosso pulmão, quanto também comprometer, causar doença semelhante à meningite. Só que é claro que o paciente precisa estar em uma atividade deve estar imunodeprimido para que isso possa acontecer. E a ideia da gente é tentar evitar essas ações
e também encontrar, né, metabólitos que possam potencializar nesse contexto, né? E nessa ideia, né, a gente conseguiu publicar 2 artigos associados a essa ação antimicrobiana, a atividade antimicrobiana associados, né, a esses micro-organismos, e o outro especificamente sobre a atividade antimicrobiana associado ao Cryptococcus. Então, de forma geral, foi isso. A gente pegou esses micro-organismos, isolamos de solo contaminados, depois viemos para o laboratório para a caracterização dele molecular e, posteriormente, caracterização de atividade biológica, certo? E o que isso vem gerando, o que isso trouxe para mim, né, ao longo da minha carreira acadêmica, né? Primeiro, né, o Bionorte ele foi importante, além de gerar minha tese, além de gerar as minhas publicações, também favoreceu o contato com outra universidade, que é a Universidade do Minho, que fica na cidade de Braga. Como eu falei para você anteriormente, durante a pandemia, ou melhor, um mês antes, eu fui para Portugal em 2019, em dezembro, e voltei em 2020, fevereiro. E aí, em março, né, foi quando fecharam as portas de tudo, né? Mas deu para fazer experimentos, deu para fazer a identificação molecular. E é claro que com isso também fica parceria. Então, hoje também eu estou montando e construindo uma parceria com o professor Nelson, que é o professor titular da Universidade do Minho, e que trabalha também com essa bioprospecção. Só que ele trabalha com a bioprospecção associados a fungos. E aí eu trabalho com bactéria e está tentando ajustar essa parceria, porque ele quer que eu vá para fungos e eu quero continuar com as streptomyces, porque para mim é muito interessante, né, a sua plasticidade de atividade biológica, principalmente aqui da região amazônica, que a gente não tem uma descrição muito grande desses micro-organismos, principalmente aqui na região de Imperatriz, né? Paralelamente também, eu era professor da Universidade de Selma, e aí era difícil para mim ser professor e ser aluno. E isso para mim foi uma complicação também grande, porque houve momentos da pandemia que fizeram que a aula era sincrônica, de blog, que era sincrônica no sentido que marcavam a aula, tinha aula de disciplina e tinha aula do curso simultaneamente. Tudo online, assim, de jeito que não vou conseguir. Mas a gente vai entendendo que algumas verdade aconteciam, né? Então, permitiu-se gravar a aula, a gente podia também ter essa possibilidade de depois assistir e verificar as ações. E aí, na Universidade de Selma, foi importante, porque lá eu estava atrelado à universidade, né? E aí eu pude concorrer mais da Universidade da FAPEMA, e eu corri e ganhei, né? O meu projeto de doutorado. E aí o projeto de doutorado foi basicamente financiado pela FAPEMA, né? Com isso, para mais garantir que haja recursos, mas também eu pude ter acesso a alunos de cerca, que já foi também treinado, né? Treinando, na verdade, do que faz, que Salvador viu, né? Eu tive uma orientação de estudantes da UCC, que contribuíram também para esse desenvolvimento, né? Desse experimento, porque trabalhar era difícil, porque hora dá certo, hora não aparece, e aí geramos esses desconfortos, mas em conjunto a gente consegue ajustar. E ficar até ano passado, né? E porque de algumas questões, né? Ficar apenas e aí foi engraçado, eu achei engraçado, que quando terminei o doutorado, eu defendi o doutorado dia 12 de dezembro de 2022. E aí, uma semana antes de defender, saiu a revelação com o professor, com uma característica meio que direcionada, né? Eu digo, olha, essa vaga é interessante, que é um professor com experiência no curso de medicina e trabalhar com algumas coisas específicas. Eu achei assim, então aqui está muito parecido com as características, aí eu vou tentar. Aí tentei, né? Aí passei e hoje eu sou professor da Universidade Estadual da UEL e também sou professor do programa do Bionorte. Então, hoje, eu dou continuidade de trabalho com os streptomyces, e aí eu tenho uma ideia não só de fazer identificação morfológica, não só de fazer identificação molecular, não só de fazer avaliação da minha
atividade biológica. A nível micro, eu quero fazer isso de maneira mais macroscópica. Macroscópica. Como assim, professor? Eu quero tentar fazer isso em escala industrial. Então, hoje eu já pontuei, já fiz a identificação de alguns lugares interessantes e pertinentes que garantem, né, o encontro de micro-organismos com alta diversidade, como solo contaminado, né, por agrotóxico ou então mesmo por lixão, né? E a gente faz coletas e faz isolamento desses micro-organismos. Paralelamente a isso, né, eu associo a isso aos meus alunos de C, né, a gente tem programa de C, tem alunos de iniciações científicas e de graduação que, né, ajudam a desenvolver esses projetos. Então, a ideia hoje é continuar desenvolvendo mais produtos associados a esses micro-organismos. E é hoje tanto voltado para a área de saúde, quanto também voltado para a área veterinária e também para a área agropecuária, que dentro dos componentes que esses streptomyces podem produzir, estão ali os bioinsumos, que podem tanto garantir que haja uma atividade de aumento de crescimento, mas também de controle biológico de pragas, né, associado, por exemplo, à soja daqui da região. Eu queria mostrar para vocês quanto que isso também ajuda muito, né? Quanto que o doutorado vai ajudando a gente. E aí eu queria colocar para vocês dar uma observada, quanto que isso modificou em relação às minhas publicações, antes e depois do doutorado. A gente percebe que há um aumento de produção, porque a gente acaba tendo mais acesso, né? Mais formação para isso, mais experiência para poder garantir o entendimento, direcionamento de pesquisas que vão combinar, né, com o doutorado. Hoje, eu tenho publicações associadas aos meus alunos de graduação, aos meus alunos de IC e também a alunos de mestrado. Eu era de um programa de mestrado da Universidade de Selma, que era o de Biociências, e que a minha vida para o UEMASU, eu me desliguei de lá e continuei só no Bionorte. E aí, hoje, atualmente, no Bionorte, eu tenho 4 alunos do programa, que é o Marcos, o Bruno, a Lana e o Patrick, né? Então, eles desenvolvem a atividade associadas a streptomyces, um associado à ação agropecuária, ou agrícola, outro associado à ação eh, da própria medicina veterinária, outro da saúde, e o outro trabalha com própolis vermelho, que foi uma aluna que eu acabei recebendo eu herdei, né? Que por algum motivo o orientador dela faleceu e aí eu tinha disponibilidade e aí ela veio pela minha orientação. Bom, hoje, né? Hoje as minhas pesquisas associadas a esses micro-organismos, mas também à biologia molecular, à identificação de micro-organismos patogênicos, né? Com resistência. E aí hoje tem parceria tanto com a Universidade Estadual, né? Do Maranhão, com a UEMA, com a professora de Caxias. Lá é uma linha um pouco diferente, porque a gente trabalha um pouco de genética associado ao câncer, genética do câncer. É uma linha pequena, mas que eu também gostava desde a minha graduação. Tenho parcerias também com a Universidade de Selma, daqui de Imperatriz e também de São Luís, também voltado para a área de micro-organismo, identificação e também epidemiologia. E também temos parceria com o LACEN, e lá assim temos as questões epidemiológicas. Então, lá a gente está tentando fazer uma identificação de forma geral desses patógenos que circulam pelo Maranhão. Também verificar quais são os tipos de HPV também que andam circulando na região do Maranhão. Tudo isso para garantir o entendimento de saúde única e também colaborar de forma mais sistêmica, né, com a formação, né, e o desenvolvimento de pesquisa local, porque eu gosto muito de micro-organismos para bioprospecção, mas também eu gosto muito de trabalhar a identificação molecular desses micro-organismos.
E aí hoje trabalho tanto com processos de atividade antimicrobiana, como resistência antimicrobiana, ações de epidemiologia molecular, biotecnologia de produtos naturais e também saúde única. E aí, através disso, eu tenho buscado novas parcerias. E essas novas parcerias são associadas com a identificação molecular de patógenos que circulam pela América Latina, e aí a gente está criando uma rede, né? Eu e os amigos meus do Rio Grande do Sul, da Colômbia, do Uruguai, da Argentina e também do México, para concorrer ao edital agora da FAPE, do CNPq, que é para criar uma rede de vigilância, né, epidemiológica. E pensando mesmo nesse aspecto de saúde única. E aí a gente tem que fazer esse acompanhamento para verificar como anda a circulação desse micro-organismo, que é importante, a gente sabe hoje que atualmente tem esse surto aí de rotavírus que está acontecendo, né? Mas também tem outros micro-organismos que podem, né, transitar. A gente entende, por exemplo, que existe uma relação de muita intimidade hoje também com os pets, né? E aí estava até vendo que em alguma reportagem hoje sobre essa ação de contaminação, desses pets para humanos, de micro-organismos que foram encontrados com resistência. Então, a gente vai verificando e tentando mapear esses micro-organismos, tanto a nível mesmo de morfológico, quanto também genéticos, porque eles vêm apresentando padrões de resistências muito grandes. E aí a ideia é, descobre quais são esses padrões de resistências, quais são esses micro-organismos que são resistentes, e atrelado a isso, através da bioprospecção, tentar achar algum produto ou algum componente dessa microbiota desse solo da região amazônica, podendo, né, ter uma ação ou podendo ser um arsenal de combate para esses patógenos que estão aparecendo, né? Então, a ideia é essa. E, atrelado a isso, a gente passa para um próximo nível, né? Então, hoje eu sou professor universitário, e aí vejo que só ser professor universitário não preenche tudo aquilo que eu quero, enquanto profissional. E aí, esse ano, eu decidi entrar numa nova empreitada, que é inovação. Eu sempre quis inovação, e acho que para mim a ideia de inovação é muito complicado, né? Assim, a minha graduação ela não foi muito baseada em inovação, a meu mestrado também não foi muito baseado em inovação, mas o doutorado ele já vem com essa pegada, né? Do Bionorte, gerar algum produto para poder, de fato, né, gerar um enriquecimento local. Porque a gente entende que existem muitas pesquisas, entretanto, poucas pesquisas elas são levadas, né, para a indústria, associado ao que chamamos de transferência de tecnologia, porque muitas vezes a gente fica preso muito à patente. Então, a minha ideia hoje é tentar gerar esse produto, disponibilizar esse produto para o mercado. E não só a nível, né, individual, mas tentar ampliar isso dentro da universidade, com os meus colegas, para garantir esse desenvolvimento. E aí eu entrei, né, no programa Centelhas, né? E aí, nesse Centelhas, a minha ideia inicial é o bioinsumo, né, através desses streptomyces, a produção, né, de streptomyces para garantir que haja uma disponibilidade maior de recursos, né, de nutrientes para a planta, atrelado também a uma ação protetiva de controle biológico. E aí a gente entende, né, que hoje é um problema, a alimentação é um problema mundial. Só que, antes de ter o alimento, eu preciso ter recursos para que esse alimento possa ser desenvolvido, né? E aí a gente entende que as questões de guerras geopolíticas têm limitado muito, né? Uma vez que os adubos, né, os componentes de reposição do solo, os nutrientes, estão mais naquela região da Rússia. E aí entende que temos hoje limitações por questões geopolíticas dessa distribuição. Então, a ideia é também, através desses micro-organismos, poder potencializar a agricultura, tornando menos dependente do mercado externo, tá certo? E aí, essa é a minha proposta agora, trabalhar esse desenvolvimento de bioprospecção desses micro-organismos que foi dado suporte lá no meu doutorado para garantir um desenvolvimento desses micro-organismos, na verdade, para garantir o desenvolvimento local, né? Usando esses micro-organismos, né?
porque para ver também se a gente consegue, de fato, mostrar que a pesquisa ela tem gerado, ela pode gerar enriquecimento, né, local. E com essa ideia de inovação, e aí eu tentei entrar em contato com algumas pessoas, conhecer algumas pessoas da Embrapa, da Unesp, da Federal de Minas Gerais, né? Fui em alguns congressos, a gente vai percebendo o quanto que isso pode agregar a nível de custos, né? De custo, na verdade, de receita para a universidade, né? Porque a gente faz pesquisa com a universidade também tem um percentual sobre aquilo. E isso também gera um pouco mais de autonomia financeira para o professor pesquisador e também para a própria universidade, dependendo muito da quantidade de produtos que estão atrelados a ela, né? A gente consegue ter um pouco mais de autonomia, que não é o caso ainda da minha universidade, porque a gente está iniciando. A universidade que eu trabalho hoje, que é uma universidade estadual da região Tocantina, que é o EMASU, ela vai fazer 10 anos agora, então ela é um bebezinho ainda em relação às demais universidades. E a ideia geral era essa, gente. Então, assim, existem algumas complicações, né? Como a Samira falou há pouco, existem limitações, existem problemas de insumos, existem problemas interpessoais de professores com alunos, existem problemas de pandemias, né? Existem problemas emocionais pessoais, então várias coisas vão acontecendo ao longo do teu doutorado. Que isso, a gente tem que entender que vai acontecer. A gente não vive isolado. Então, a nossa vida não é experimento para a gente viver, isolar as variáveis e trabalhar independente. A gente vai ter que trabalhar com todas as variáveis possíveis, né? E aí é claro que é importante ter respeito, é também importante perceber o quanto que eu posso colaborar, assim, a nível de network. Então, a- trabalhar para mim pesou um pouco em relação à minha formação de doutor, porque me deu pouca oportunidade para eu poder fazer, por exemplo, um doutorado sanduíche, porque a gente entende que ir para outros lugares não é só sobre tecnologia, mas também pensar diferente, né? A gente pensa diferente, com pessoas diferentes, e isso agrega coisas para a gente. Então, assim, para mim, foi um dos pontos negativos disso. Mas isso não quer dizer que eu hoje não corro atrás. Então, assim, tive a oportunidade de passar 13 meses em Portugal, então tive. Então, eu pude otimizar essa relação, o meu compromisso, o meu respeito com o professor e com a instituição. Inclusive, hoje ele me chama para colaboração. Inclusive, ele quer que eu possa colaborar também com ele, justamente com a China. Então, a gente vai atrelando e agregando coisa a partir disso. Então, network é algo muito importante. Nem que seja em um estágio de curta duração, se der para vocês fazerem em algum lugar, vão. Isso agrega muito a nossa ação de pesquisador, principalmente para quem está em lugares muito extremos. Então, isso é importante, tá certo? Que é o que eu mais falo, network. Não adianta tirar só 10, não adianta, porque isso não vai dizer nada sobre quem você é profissionalmente, né? Se exponha, porque eu só vou aprender se eu me expor, né? No sentido de que eu me disponibilizar, eu vou errar, mas eu vou aprender. Eu falo muito com meus alunos, não, eu falo assim, ó, vocês podem errar, é claro que precisam errar sempre, né? O errar, para mim, é muito mais importante do que só acertar. Por quê? Porque quando você erra um experimento, ou quando não erra, quando você não consegue fazer o experimento do jeito que está na literatura, isso obriga vocês a buscar mais, a entender mais sobre aquilo, e isso vai gerar mais conhecimento para você, né? Questionar. Quando você dá tudo certo e você sai do doutorado, deu tudo certo. Quando você vai adentrar essa autonomia de doutor, de pesquisador, você vai ter muitos entraves, porque nem tudo que está descrito, né, nas metodologias, de fato, é reproduzível em laboratório. Sempre tem aqueles pulos do gato que você só vai aprender indo para o laboratório, tá certo? Então, era isso, professora, que eu tinha para falar. Muito obrigada, Matheus, muito lindo. É orgulho, como diz a minha colega aí do Pará, é muito orgulho essa pesquisa de vocês. E agora eu passo a palavra para a Fabiana, para depois disso a gente abrir aí a mesa redonda. Tá muito obrigada, Matheus. Fabiana, aí tu
Tu tira a tua tela para a Fabiana entrar com a dela, Matheus, por favor. Fabiana, tudo certo? Tudo certo, eu vou só E tu vai compartilhar, né? compartilhar aqui. É orgulho demais fazer parte da trajetória de vocês na Bionorte. Tá, já projetou, fique à vontade, a palavra é sua. Tá, ok? Estão me Tá ouvindo certo, tá todos? ok. Estamos te ouvindo baixo, se você puder melhorar no som, mas a apresentação tá ok. Deixa eu só aumentar aqui meu som, deixa eu ver se melhora. Melhorou? O vídeo agora você tirou da tela inteira, tem que voltar para a tela inteira, Vou a colocar. tua apresentação. O som que eu tô achando um pouquinho baixo, mas começa aí para a gente ver se dá certo. Pronto. Pronto. Mas não está em tela cheia ainda não. Pronto. Agora. Isso. Então, boa tarde a todos. Parabéns pelas apresentações dos 2 primeiros professores. Trabalhos belíssimos, assim, quando a gente finaliza um trabalho, né? A gente sabe o quanto que ele realmente dá trabalho. Quando nós estamos desenvolvendo, a gente acha, nossa, meu Deus, não termina nunca. É como aquele ditado, nem acaba nem fica pouco, né? Mas depois que a gente finaliza, que a gente realmente vê o quanto que a gente desprendeu, energia, enfim. Então, eu gostaria de parabenizar os professores pela trajetória, pelas pesquisas desenvolvidas, pelas perspectivas, né, futuras e desejo que sejam tão brilhantes quanto a caminhada deles até aqui, tá? Então, eu me chamo Fabiana dos Santos Oliveira Brito, eu sou professora adjunta da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, da UEMASU, assim como o professor Matheus. Também fui aluna do Bionorte, com muito orgulho, né? E iniciei a minha trajetória na UFMA, e assim foi durante toda a minha formação. Então, eu sou imperatrizense, como nós dizemos aqui, imperatriz, nascida e criada, né? Mas eu fiz a minha graduação e toda a minha formação na UFMA de São Luís, né? No curso de Ciências Biológicas, depois parti para o mestrado em Biodiversidade e Conservação, e depois no doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia, que foi quando eu tive contato e conheci o Bionorte. E durante toda a minha trajetória, eu trabalhei com estudos sobre abelhas. Então, a minha atuação foi e é até hoje em ecologia e biologia da polinização. Também trabalhei e trabalho até hoje também com palinologia, apicultura, meliponicultura, estruturas de comunidades apícolas, né? E entomologia e em ecologia de comunidades, né? No geral. Então, o início da minha caminhada foi quando eu entrei na UFMA de fato, né? Então, cheguei na universidade e tive contato com o laboratório de estudos sobre abelhas, que na época era coordenado pela professora Patrícia Maia Correia de Albuquerque, que eu acredito que seja uma figura conhecida por vocês do Bionorte, né? Que ela foi muito tempo coordenadora estadual, foi coordenadora do Bionorte, então é uma pessoa muito conhecida aí no meio da pós-graduação, né, do doutorado do Bionorte. E os meus primeiros contatos com a pesquisa foi na graduação com os trabalhos de campo, as identificações botânicas e a ecologia de comunidades que nós desenvolvíamos
Inicialmente, eu comecei no laboratório de estudo sobre abelhas, o LEA, né, que é como nós sempre chamamos, como voluntária, né? Então, eu queria aprender, queria sair da sala de aula e ir para campo e conhecer como que funcionava tudo aquilo de fato, né, na natureza. Então, eu iniciei a minha vontade, de fato, né, de transformar aquela teoria em prática, e a professora Patrícia foi a minha orientadora da vida, assim, né? Minha orientadora desde a graduação, mestrado e no doutorado. Então, na minha graduação, eu fiz trabalhos com coleta de abelhas em restingas, em dunas de praias, né? Então, era coleta ativa de abelhas e identificação de abundância, diversidade, enfim. No mestrado, eu também continuei com abelhas, mas o foco mudou um pouco, né? Trazendo mais o aspecto de interação inseto-planta. Então, no mestrado, todo o meu trabalho foi desenvolvido na região da Baixada Maranhense, numa cidade chamada Najatuba. Então, a região da Baixada Maranhense é uma região onde a meliponicultura ela é forte, né? Então, a cadeia produtiva já na época já era bastante organizada e estava em expansão e ascensão, e o grupo de pesquisa do laboratório tinha muitos trabalhos nessa região da Baixada. Então, eu me interessei em realizar o trabalho lá com uma espécie. Na realidade, eu fui acompanhar um campo de uma outra estudante, e lá eu vi que tinha uma quantidade muito grande de uma árvore que na época eu não sabia o que era, e nem qual a espécie, nem qual a família, e fui atrás e identifiquei que essa árvore ela era, além de abundante, bastante importante como recurso, né, para tanto consumo para a população quanto para as abelhas, que era isso que eu queria identificar. Então, nesse trabalho, eu identifiquei que essas espécies de planta, além dos recursos mais comuns que nós conhecemos das abelhas, que são pólen, o néctar, né, odor, ela também oferecia óleo floral. E isso deu o start, eu concluí o meu mestrado com o trabalho de interação inseto-planta com essa espécie, que chama Mouriria cutiflora, é uma melastomatácea, e iniciei o meu doutorado também com essa espécie, mas daí eu ampliei a minha região de estudo, eu estudava tanto a região da Baixada Maranhense, com essa espécie de Mouriria cutiflora, quanto a região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, com uma segunda espécie do mesmo gênero, a Mouriria guianensis. Então, o intuito da minha pesquisa no doutorado era identificar qual que é a relação e qual que é a função desse óleo floral para os visitantes florais, né, dessas duas espécies de planta. Então, a minha tese teve como título Estudo da Ecologia da Polinização, análise da composição química do óleo floral de duas populações de Moriri e sua importância na atração de polinizadores. E aí entra, como o Matheus falou, o pulo do gato em você participar do doutorado em rede, né? Na época, eu queria me inscrever para fazer, né, prestar a seleção para entrar no doutorado. Eu estava tinha recém obtido meu título de mestre, estava com a ideia na cabeça e eu fui buscar, né, no hall de professores do doutorado do Bionorte, qual professor poderia
né, se encaixar e me ajudar nesse trabalho. Foi quando eu encontrei uma professora chamada Cecília Verônica Nunes, no IMPA. Então, eu fui conversar com a minha orientadora e levei já o projeto e disse para ela que gostaria de fazer trabalho de interação inseto-planta, mas eu gostaria de fazer a química do óleo floral dessas espécies. E aí, ela, não, então você procura alguém que possa te orientar nessa parte da química, porque, né, a minha área é biologia. Eu enviei um e-mail meio que na cara de pau para a professora, já com o meu projeto em anexo, e sugeri para que ela me orientasse, porque na parte biológica eu daria conta, mas na parte da química eu precisaria de alguém com conhecimentos específicos, né, que pudesse me auxiliar nessa Fabiana, parte. Oi, interromper só um segundo. É porque o slide está parado, mas é porque tu está falando dele ainda, né? Ou tu isso. está passando? Não, Não, não né? estou passando. Tá. Não. Então tá ótimo. Pode seguir. Desculpa aí, porque o pessoal Imagina. estava. Vamos seguir. Pode seguir. Isso. Então, a gente acabou que firmou essa parceria com essa professora, né? E eu entrei no doutorado com este trabalho, e o objetivo era avaliar essas duas espécies, essas duas populações de Moriri sobre diversos pontos de vista: a reprodução, né, ecologia da polinização e a identificação química dos óleos florais, né, para verificar qual que era o papel desses óleos e a importância desses óleos florais na recompensa floral dos polinizadores que eram atraídos. Porque até então, na bibliografia, só existia um trabalho em 1981, realizado por Buchmann, que tratava desse tema, né? E aí, o meu trabalho de campo, o meu trabalho ele foi dividido, então, o trabalho de campo e o trabalho de laboratório. Nos trabalhos de campo, um dos objetivos era avaliar a reprodução, então eu tinha que trabalhar aspectos de fenologia dessa planta, né? Então, a fenologia, ela vai trabalhar todo aquele período de floração, de frutificação, para eu entender quanto que essa espécie ela vai estar oferecendo recurso para o polinizador, por quanto tempo e quais recursos, além dos sistemas de reprodução que essas espécies elas apresentam, né, para que eu consiga depois associar a finalidade, a funcionalidade, e associar às espécies polinizadoras, de abelhas polinizadoras. Então, aqui tem a imagem do Mouriria cutiflora. Então, essa espécie é a espécie que eu trabalhava nos campos alagados da Baixada Maranhense, e a gente observa na flor que ela tem uma antera bem grande. Assim, não é grande porque a flor ela é bem pequenininha, mas para o tamanho da flor, ela é uma antera de tamanho considerável, né? E apresentava características muito particulares, principalmente por causa da oferta de óleo floral. Então, vocês estão vendo o cursor? Então, quando aqui nessa região, bem no meio dela, é a região do elaióforo, que é o local, a estrutura que produz esse óleo floral. Estudava na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, né? Então, aqui a gente tem a flor, a árvore como um todo, e aqui a gente tem a antera, a glândula, né, que é o elaióforo, e o poro, que é a região onde as espécies vibram, as abelhas vibram, num processo que nós denominamos
esse pólen, tá? Então, essas duas áreas e essas duas espécies, eu ficava todo o período de floração, né, verificando, analisando quais eram e fazendo os testes reprodutivos e as análises fenológicas e coletava também os espécimes, né, as amostras das plantas para levar essas anteras para Manaus, que foi onde eu fiz toda o trabalho laboratorial. Então, quando finalizava esse período de floração dessa minha planta e eu conseguia fazer todas as análises biológicas, né, as observações do comportamento das abelhas, eu fazia a coleta das abelhas, verificava o que essas abelhas coletavam também nessas plantas, além de analisar a fenologia, a reprodução das espécies de plantas, eu levava o material para o laboratório e fazia as análises laboratoriais. Então, a professora Cecília Verônica é a líder de pesquisa do Laboratório de Bioprospecção e Biotecnologia no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que era o local onde eu realizava todos os meus extratos, né, todas as minhas análises laboratoriais. Então, do que constava esse trabalho de laboratório, né? Então, eu fazia as extrações, retirava todas as anteras das plantas, das flores, extraía apenas o elaióforo, apenas a região de produção de óleo, e fazia extratos hexânicos, metabólicos. Inicialmente eu ia testando, mas ao final nós seguimos o padrão de fazer os extratos hexânicos e metabólicos, e depois desses extratos era aplicada a técnica de cromatografia em camada delgada para identificar inicialmente quais os possíveis compostos que poderiam conter nesse óleo floral. Depois dessa parte, dessas análises de cromatografia camada delgada, nós utilizávamos a técnica de ressonância magnética nuclear, que nos dava esses picos, tem o gráfico aqui embaixo, esses picos identificando quais eram os compostos que existiam na minha amostra de óleo. E como a professora explicou inicialmente, que eu acredito que ainda seja um padrão para a Bionorte, nós precisávamos, para qualificar, defender, nós precisávamos ter um trabalho aceito, né? Então, o meu trabalho, o primeiro trabalho aceito foi a fenologia de floração e interação de Murilo guianensis com abelhas megalóptera. Então, o que eu observei, o que gerou esse trabalho, né? Durante as observações das plantas, porque geralmente quem trabalha, eu não sei se tem alguém aqui na sala que desenvolve o trabalho nessa área, mas quando nós trabalhamos com comportamento animal, com comportamento de abelhas, principalmente, e com interação inseto-planta, as plantas, elas têm um período, né, de atividade, de oferta de recursos florais, e as abelhas, né, simultaneamente, semelhante, também têm esses padrões de atividade, de forrageio. E o que acontecia na época? Eu acordava às 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, ia para o campo, passava o dia no campo, finalzinho da tarde voltava e não tinha uma abelha sequer. E eu voltava frustrada, acho que eu passei uns 2, 3 meses de campo fazendo isso todo santo dia e não tinha uma abelha. Eu não coletava uma abelha e ficava
uma dúvida gigante na minha cabeça. Ficava imaginando, gente, a planta, ela está florida, ela está num processo ativo de ântese, tem recurso, tem pólen, tem néctar, tem óleo, tem odor. Por que que essas abelhas, elas não visitam essa planta? E aí, quem faz campo num local assim que não tem muito recurso, acontece uma coisa que eu acho que é muito comum. Você trabalha o dia inteiro, das 6, 7 horas da noite, você tomou seu banho, jantou, foi dormir, descansar, morto de cansado, certo? Dorme, parece que você dormiu 3 dias seguidos, quando você acorda, que olha no relógio é 11 horas da noite. E nesse dia aconteceu isso, ai, quer saber? Eu vou já lá na minha planta e vou dar uma olhada nessas atividades. Quando eu chego lá, tá lotado de abelhas. Aí eu entendi o porquê que elas não iam durante o dia nessa espécie, né? Porque a atividade dessas espécies era noturna, então são abelhas crepusculares. Aí elas facilitaram ainda mais o meu trabalho, né? Em vez de eu trabalhar de dia, eu tinha que trabalhar a madrugada inteira. Então, esse trabalho gerou o primeiro resultado da minha pesquisa. Então, os principais resultados dessa pesquisa foi a atividade dessas abelhas Megalopta moena, né, nessas plantas de Moriri guianensis, e uma observação que o mesmo gênero, né, a outra espécie na região da Baixada Maranhense não foi coletada nenhuma dessas espécies de abelhas crepusculares, apenas abelhas com atividade diurna, né? Então, nós identificamos que essas florações ao entardecer, né, eram estratégias e para evitar visitantes ineficientes, então é uma estratégia da planta para evitar visitante ineficiente, reduzir competição, então essa atividade dessa abelha num local, num horário diferente do que a maioria tem atividade de forrageio, é uma estratégia de reduzir a competição, favorece, né, os polinizadores mais especializados, então são abelhas que têm uma hiperespecialização, tá? Então também é um mecanismo de diminuir as ações, né, os resultados prejudiciais, no caso dessas abelhas que são hiperespecializadas, e é um mecanismo de exclusão sensorial, porque apenas alguns polinizadores vão conseguir explorar os recursos dessa planta, né? Tanto que as espécies crepusculares, dentre todos os grupos das abelhas, são espécies, né? São poucas espécies que apresentam esse comportamento. Outro resultado do nosso trabalho foi a relação com as abelhas melíponas, né? Principalmente a melípona subnítida, que foi identificado o óleo floral, né? Ela utilizava essas partes das glândulas florais para coletar o óleo e vedar a entrada dos ninhos, como está aí na foto, né? Então, esse óleo floral, nós podemos inferir que ele tem uma importância muito grande para as espécies, né? Porque tem uma relação de interação com os meliponíneos, que são espécies extremamente importantes, principalmente lá na região, né? E que esses polinizadores, tanto diurnos quanto os crepusculares, têm atividades complementares, tanto na polinização quanto na manutenção dessas espécies de moriri na região, o que garante uma maior eficiência reprodutiva dessas plantas, né? Otimiza a utilização dos recursos florais. Então, foram as conclusões do nosso trabalho. Outra porção dos nossos objetivos era identificar qual era a química dos óleos florais. Então, inicialmente, nós começamos a nossa análise química utilizando
ressonância magnética nuclear, como eu citei. Mas, aí, já trazendo um pouco dos desafios, né? As amostras de óleo, pelo tamanho das anteras, o tamanho dos elaióforos, eram muito pequenas, eram mínimas. As áreas de coleta e a área de análise também era muito dificultosa, porque era muito distante, né? Então, nós fizemos a identificação, partimos para uma outra metodologia alternativa, né, que na realidade é o padrão ouro para análise cromatográfica de lipídios, né? Foi a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Então, nós identificamos como componentes desse óleo floral, ácidos palmíticos, esteáricos, oleicos, então uma série de ácidos graxos, né? Além de álcool hexacosanol, né? E também esses compostos, eles são bastante importantes, né, para as abelhas centres melípona, como, por exemplo, as melíponas subnítidas, que nós identificamos no nosso trabalho, e as abelhas xilócopa, né, pois elas utilizam esses óleos florais e também foram encontrados esses óleos florais nas pernas dessas abelhas, indicando que elas coletam esse recurso, tá? Então, dessa forma, nesse trajeto, né, da minha formação no Bionorte, desses 4 anos, né, e que é a proposta do Bionorte também, né, uma característica da pós-graduação, é o contato, a possibilidade de nos trazer contato com pesquisadores de diferentes áreas. Então, pela colaboração em rede, né, isso por si só já nos abre a possibilidade de nós entrarmos em contato, de conhecer, de ampliar, como o professor Matheus citou na apresentação dele, na palestra dele, ampliar a nossa conexão, né? Então, a gente sabe, quem está no doutorado já tem uma bagagem grande, já tem uma experiência grande com a pesquisa, nós sabemos que a ciência, a pesquisa, ela nunca vai ser feita de forma isolada, né? Ela precisa da rede de colaboração, precisa da conectividade para que ela seja robusta, para que ela seja de fato execuível, para que ela seja de fato efetiva, né? Então, a possibilidade de nós entrarmos em contato, de nós conhecermos, trabalharmos com pesquisadores com diferentes vivências, em diferentes locais, com diferentes realidades. Daqui a gente tem no local onde nós iniciamos a nossa pesquisa, é extremamente importante para que a gente consiga, né, avançar nessa pesquisa e avançar como pesquisador, como mesmo pós-graduandos e orientadores, enfim, né, na nossa vida futura. E porque isso amplia a nossa visão científica, né? E a gente ter uma visão científica mais ampla, ter um espectro maior do que trabalhar, como trabalhar, quais os nossos parceiros, nós podemos nos apoiar para construir a nossa pesquisa, construir e desenvolver a nossa região. Então, aqui na região Tocantina do Maranhão, né? Aqui em Imperatriz, no caso, e na nossa região de entorno, por a nossa universidade ser jovem, né? Então, você ter só 10 anos, ela já cresceu muito, nós já temos pesquisas bastante fortes, né? Vencedoras de prêmios, vencedoras de editais de fomento, então a gente já está andando com bastante rapidez até, eu diria, né? E força.
e a tendência e a vontade é só que isso melhore, e essas colaborações, elas nos proporcionam isso. Então, na minha vivência, eu ter tido contato com outros laboratórios, com outros professores, né, com outras realidades, foi extremamente importante para para atingir, né, o que onde eu estou, estar onde eu estou hoje e desenvolver a pesquisa e aprender, na realidade, a fazer pesquisa. Só que uma coisa que a gente aprende, às vezes até a duras penas, é que nem sempre o que se espera acontece no momento e no previsto, né? Na maneira prevista. Por exemplo, o meu trabalho, esse exemplo aí que eu dei das abelhas, é um exemplo disso, né? Então, eu esperava. Eu ia para campo, eu fui para campo, desenhei toda a minha pesquisa esperando um resultado e na hora veio outro completamente diferente e muito melhor, inclusive, do que eu esperava, né? E exige muita resiliência, né, de quem está desenvolvendo a pesquisa. Quando no grupo do INPA, que eu fazia parte, a gente costumava brincar, dizer assim, que a pós-graduação ela tem as fases, né? Tem a fase do sonho, que é quando tu pensa no teu projeto, delimita o teu projeto, tá tudo lindo, maravilhoso, né? Tem a fase da dificuldade, né? Do desespero, que é quando nada dá certo, tudo atrasa, falta reagente, a amostra não tem o suficiente, tem que coletar mais e não tem como, não tem carro, não tem transporte, não tem logística para você ir coletar, o tempo do doutorado está se acabando, tem a fase da desesperança, né? Quando você já pensa, não, vou jogar tudo para o alto, o que é que eu estou fazendo aqui? Não vai dar certo. Mas tem a finalização, que é quando de fato tudo dá certo, então você tem que ser resiliente durante esse processo, né? Eu acredito que é normal esse processo, né? Muita gente, eu não sei em qual fase aí vocês estão dessas, ou se vocês vão passar, espero que passem toda a pesquisa do doutorado de vocês de maneira tranquila, né? Mas acontece e é normal a gente passar por todos esses momentos, tá? Então, são os desafios que nós temos aí, os bastidores da nossa formação, porque nem tudo é lindo, nem tudo são flores, né? Então, no meu caso, tinha as distâncias geográficas entre as duas áreas, mesmo sendo as duas no Maranhão, uma era na Baixada Maranhense, a outra era no final do Parque dos Lençóis Maranhenses, e então, isso já, logisticamente, já era cansativo, já dificultava o deslocamento, e depois disso, coletava, tinha que ir para Manaus para fazer os testes laboratoriais. Então, existe uma série de dificuldades, né? Essas fases que eu acabei de citar para vocês também, que são desafios, sim, né? E assim, e antes de fazer, de achar ou de pensar que a pesquisa é só fazer artigo e fazer laboratório, estar no laboratório, né? Não é. Então, a- além da pesquisa, existe a pessoa, né? Então, existe todas as dificuldades que nós temos como pessoas. Então, são mães, são pais, né? São filhos. Então, tem tudo isso que a gente precisa lidar, né? E encaixar perfeitamente, ou pelo menos da melhor maneira possível, para que a gente consiga desenvolver a nossa pesquisa. Ontem, por exemplo, eu estava palestrando com os meninos da graduação sobre o papel da mulher na ciência, que é um tema de um evento que eles estão participando aqui, que está acontecendo na universidade. E uma das coisas que nós conversávamos é que, principalmente na pandemia, pais pesquisadores publicavam, então 76% das
publicações eram de homens, pais pesquisadores, né? E apenas 43, aliás, 36 eram de mulheres. Isso significa que a gente, aí eu vou trazer já uma questão mais para o lado feminino, nós, mulheres, ainda temos uma dificuldade maior ainda, né, nesse processo de publicação, de chegar de percorrer esse caminho inteiro, embora nós sejamos a grande maioria dos participantes, dos integrantes das graduações, das pós-graduações. Então, 51% das figuras, das pessoas que estão em pós-graduação no Brasil são mulheres. Mas quando isso passa, né, da pós para a docência, para cargos, então isso acaba que se afunilando. Então, tudo isso é desafio que nós precisamos conciliar, né? Mas também nós aprendemos muito, né? E aprendemos principalmente a ser resilientes, a nos adaptarmos às diversas situações que acontecem durante esse tempo, né? Ter criatividade, que é necessário a gente ter essa criatividade aí durante o processo de construção dessa pesquisa, saber como nós lidamos com esses imprevistos que acontecem, e o trabalho colaborativo, né, que é também extremamente importante que aconteça, tá? Então, hoje, eu continuo a minha trajetória científica, né? Atuo como professora adjunta da Universidade Estadual do Maranhão, né? Formando novos pesquisadores, orientando bolsistas de iniciação científica, bolsistas de extensão. Submeti também agora um projeto de inovação tecnológica, que também é uma área que a gente se arrisca, né? Vai, se arrisca e desenvolve os projetos. Então, os meus projetos são voltados à biodiversidade regional, ao desenvolvimento da região, né? Também atuo em ações institucionais na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UEMASul. Então, sou assessora da Pró-Reitoria e desenvolvo também um trabalho administrativo na universidade e desenvolvo as pesquisas, continuo com as minhas pesquisas com meliponicultura, com ecologia, conservação e biodiversidade na região, tá? Então, a maior realização, assim, que nós temos é perceber que hoje também nós podemos formar outras trajetórias, né? Acompanhar, assim como eu tive o acompanhamento das minhas orientadoras. Então, também fazer um papel importante nisso, né, na vida de outros futuros pesquisadores, futuros doutores, né, da nossa região. E é o que eu espero continuar fazendo, né? Então, fortalecer essa pesquisa aqui na região, né, ampliar os projetos, desenvolver cada vez mais projetos na região e produzir, né, consolidar o laboratório de entomologia e estudos avançados sobre abelhas aqui na UEMASul, tá? Então, a ciência, nunca ela vai ser retinha, certinha, que tem começo, meio e fim previstos, né? Então, ela é imprevisível e nós temos, como pesquisadores, né, como questionadores, nós precisamos nos adequar a ela, né, e não ela nos adequar a gente, né? Então, haverão sempre percalços, né? Há sempre dificuldades, as inseguranças, elas também existem, mas o processo, ao final, ele sempre vai compensar, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. E a frase, né? Eu acho que todo mundo terminou com uma frase de impacto.
é que a educação ela transforma não apenas os currículos, né, mas as pessoas. Tem coisas que não constam lá nem cabem, né, no currículo Lattes, mas ela transforma pessoas, transforma vidas, nos dá condição de nós conseguirmos um concurso, de trabalhar numa universidade, de conseguir desenvolver as nossas pesquisas, as linhas de pesquisas, aplicar o que nós aprendemos durante a nossa construção, né, como profissionais, e isso é muito importante. Então, além disso, também melhora a condição, a qualidade de vida mesmo, né, de cada um de nós, tá? Então, eu desejo sucesso, eu desejo resiliência mesmo para vocês, adaptação, e eu desejo que o trabalho de vocês seja muito bem desenvolvido, que eu não tenho dúvida